Muito bem, sejam todos bem-vindos ao canal Conexão em Ciência. Para quem não conhece o canal, para quem já é assinante do canal, hoje a gente vai fazer um vídeo especial. Não vai ser farmacologia, não vai ser sobre fisiologia, vai ser sobre virologia, que a gente vai abordar o tema atual, que é a pandemia pelo coronavírus. Eu, o Fernando e o Dr. Carlos, a gente convidou uma pesquisadora, a doutora Shana Barroso, especialista em virologia, mestrado e doutorado pela FRJ. Por falha de agenda, a gente não conseguiu montar o nosso Hangout, mas a gente conversou por telefone. E aí montamos didaticamente as perguntinhas. Eu vou, de forma muito sucinta, respondendo essas perguntas, para informar a todos que tiverem vontade de conhecer mais sobre o assunto e desmentir muito do que está sendo vinculado com relação a essa pandemia, tá certo? Então vem com a gente, vamos lá nessa, digamos, aula especial de hoje no Conexão. Muito bem, então a gente dividiu aqui em perguntas para facilitar a didática do processo. Então vamos lá. Quem é o coronavírus? Então a primeira pergunta que o que é o coronavírus? Quais são as características da infecção por coronavírus? É novo o coronavírus? Não, o coronavírus é conhecido desde a década de 60. É uma grande família viral que é responsável por provocar infecções respiratórias nos seres humanos. Então, desde a década de 60, a gente já conhece o coronavírus. Foi responsável por infecções como SARS, mais ou menos no início dos anos 2000. Que mais? O MERS, que foi conhecida como uma síndrome respiratória do Oriente Médio. Tá? Então, tudo ocasionado pelo coronavírus. Coronavírus, aqui um primeiro mito que tem sido vinculado. Ele provoca a gripe? Não. O coronavírus não provoca gripe, o coronavírus provoca um resfriado. Assim como o adenovírus, rinovírus, o coronavírus é um vírus que provoca um resfriado. Quem provoca gripe são os influenza, tá legal? Então aqui é uma primeira modificação. Outra característica importante do vírus é um vírus de RNA. Para quem não é da área, o que significa isso? Que ele tem mais facilidade, por ter essa característica material genético, ele mais facilmente muta. Ele muda características particulares dele. Diferente de um vírus de DNA, por exemplo, que é um vírus de RNA e muta muito rápido. Vamos fazer um comparativo. O vírus influenza, que causa a gripe, todo ano a gente tem a campanha de vacinação do Ministério da Saúde. Por quê? Porque constantemente esse vírus ele muta características dele, tá? E com isso facilita uma infecção, por exemplo, se você não tiver um processo de imunização. Outra coisa que é importante ressaltar sobre a característica do vírus ele é um vírus que é considerado, que é descrito na virologia como um envelopado. Ele tem um envelope lipídico de gordura ao entorno dele, tá? Por isso que uma das maneiras de evitar ou minimizar o contágio é a higienização das mãos com sabão ou álcool 70%. Porque tanto a mistura água-álcool quanto o sabão, detergente, eles vão alterar essa estrutura lipídica, tá, do vírus, o que vai mais facilmente conter o contágio desse vírus, entendem? Então é por isso que é uma das principais formas de se evitar o contágio é a higienização das mãos, tanto com detergente quanto com álcool em gel, ok? Então se vocês verem algum vídeo, alguém dizendo que não ajuda o uso de álcool gel ou higienizar as mãos com detergente, é mentira, tá certo? Bom, uma última coisa com relação a essa questão desse envelope lipídico do vírus é que ele é menos resistente a intempéries, a radiação ultravioleta, a variações grandes de temperatura, tá? Então isso tem que também ficar registrado
para vocês. Então, por causa dessa característica de envelopamento lipídico, isso deixa ele, de certa forma, mais sensível às variações ambientais. Muito bem, vamos aqui à segunda parte. Então, qual é a origem? Então, isso ainda é discutível, tá? Tem trabalhos publicados que dizem que ele tem uma origem no morcego. Tem um trabalho que saiu na Nature aqui no dia 26 de fevereiro, tá? 26 de fevereiro, um trabalho publicado na Nature dizendo, com relação à fonte, né, desse coronavírus animal, e a 99% da descrição do trabalho que encontrou 99% de similaridade genética com o de um mamífero que é característico da região lá na China, que é o pangolim, tá? Então isso saiu na Nature. Mas ainda tem algumas discussões, ainda não há uma certeza absoluta de qual foi a origem de que animal partiu e mutou com o do humano, enfim, e conseguiu infectar o humano. A gente ainda não sabe isso, tá? Uma outra coisa que a gente colocou é como é que é a forma de contágio. A forma de contágio é idêntica à de outros vírus respiratórios, tá certo? Quer dizer, se você espirra na mão, se você tosse na sua mão, nos perdigotos, há partículas virais, e aí se você toca no lugar, essas partículas vão se prender àquele lugar. Se você der a mão para alguém ou encostar em alguém, essas partículas vão também se espalhar, entrar em contato com essa outra pessoa. E uma vez em contato, se você coçar a boca, se você coçar o nariz, quer dizer, se os olhos em contato com as mucosas, com as mucosas do seu corpo, do seu rosto, esse vírus ele pode aí sim adentrar ao seu corpo, tá certo? Sinais e sintomas são característicos de uma doença viral respiratória, é muito semelhante a um resfriado. Então, tosse, tem descrição de quadros de febre, mas os estudos lá na China com um N bem grande de pessoas, quer dizer, pegaram uma parcela considerável, uma amostra considerável de pessoas, mostram que somente 44% tem febre, e nem é febre alta. Então, um outro dito mito que vem sendo, os pacientes apresentam febre. Não, a febre não é alta e a maioria não apresenta febre. Tosse é outro sintoma muito característico. 80% são assintomáticos, não apresentam nenhum sintoma relacionado à infecção do coronavírus, né? E dos 20%, apresentam sintomas variados, muitos característicos, então, como sintomas de síndrome respiratórias, alguns, 44% descrita febre, uma febre não tão elevada, 55% tosse. Se tem alguma coisa específica relacionada à sintomatologia? Não, assim, há umas complicações respiratórias, principalmente em pacientes idosos que tenham, e principalmente ainda que tenham comorbidades, então diabetes, alguma hipertensão arterial, quer dizer, se ele tiver alguma doença crônica associada, piora o quadro. Mas, por exemplo, a descrição de insuficiência renal, mas não é específico do coronavírus. Essa insuficiência renal ela pode ser apresentada por outras infecções de vírus respiratórios ou mesmo outras infecções virais, porque é a formação de complexos chamados de imunocomplexos, quer dizer, do nosso sistema imunológico com o vírus, e isso pode levar a alterações na função renal, tá certo? A Organização Mundial da Saúde, no dia 9 agora de março, colocou esse gráfico aqui mostrando as taxas de mortalidade por dia, tá? A China, por exemplo, calcula que a taxa de mortalidade varia entre 1,5% até 3% dos casos. Mas há países que consideram todos os indivíduos que foram infectados. A China, por exemplo, não conta com os assintomáticos, então isso vai variar, tá certo? Mas esse gráfico aqui mostra as taxas de mortalidade do coronavírus por dia comparado a outras
patologias, tá? Vamos lá. Muito bem, então vamos para mais umas perguntas aqui. Com relação à vacina, tratamento e internação em caso positivo de infecção. Bom, vacina. A gente até agora não tem uma vacina para o coronavírus, né? Essa cepa atual que está provocando a pandemia. Então, há um grupo de Israel dizendo que em 3 meses vai disponibilizar o teste em humanos. Há um grupo americano dizendo que em abril agora vai disponibilizar o teste em humanos, sem testar em animais antes, por causa da urgência. Há um grupo inglês que tem um pouco mais de lógica, de realidade, dizendo que vai levar em torno de 12 a 18 meses para a vacina ficar disponível para uso humano. Tratamento medicamentoso é muito parecido com o que é feito num resfriado comum, tá? É sintomatológico. O que quer dizer? Você vai tratar os sintomas, tá certo? Casos mais graves, aí cada país está adotando um esquema com antirretrovirais, enfim, cada um vai ter um esquema mais ou menos, não há um esquema fixo, tá, de tratamento. A internação só se for um caso mais grave. Casos mais leves, digamos assim, da infecção, é aconselhado pelo Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde ao indivíduo se manter em casa, bem alimentado, bem hidratado, repouso, tentar não compartilhar objetos pessoais com pessoas próximas. Então, copo, talher, escova de dente, toalhas, enfim, para evitar que haja a transmissão, tá? Ou aumente, potencialize muito a transmissão, como é feito pedido com relação a outras doenças virais respiratórias, ok? Vamos lá para o próximo. Muito bem, outra pergunta é com relação ao uso de máscara. Bom, tem alguns tipos de máscara, tá? A máscara que está sendo mais comum, que aparece na mídia, é a máscara cirúrgica. Aquela máscara, ela tem microporos e ela tem aberturas. Ela é mais indicada para quem está com a doença ou alguma doença, para alguém que é transplantado, que aí não pode entrar em contato com poluentes ambientais e micro-organismos, porque está mais imunossuprimido. Mas aquela máscara, nesse caso, ela vai acabar, porque ela não fecha direto no rosto. Existe uma máscara que é a N95, ela tem um filtro, estou colocando aqui para vocês verem. Então, uma é máscara cirúrgica, outra é a M95. A M95 ela tem um filtro. Essa máscara cirúrgica, ela acaba não aderindo completamente à face. Então, você tem espaço em cima e embaixo que você acaba, os perdigotos acabam passando. E outra, aquilo tem um tempo de durabilidade. Os poros eles vão aumentando com o passar do tempo, o que não vai impedindo, se a sua ideia não permitir a entrada, se você não está contaminado pelo vírus, nesse caso, e não quer permitir a entrada, com o passar do tempo ela tem que ser trocada de tempos em tempos. E uma coisa que, assim, não há tanta necessidade do uso de máscara para quem não está infectado. E isso, às vezes, acaba que dissemina uma informação, todo mundo vai lá e compra, como tiveram várias imagens de farmácias na Alemanha, enfim, em alguns países europeus, que o estoque de álcool gel acabou, o de máscara vai pelo mesmo caminho. Só que aí é ruim, porque prejudica as pessoas que realmente precisam utilizar a máscara. Então, assim, não há necessidade de pânico generalizado, todo mundo sair comprando máscara, tá certo? A última pergunta é como é que se diferencia em relação a uma gripe comum. A gripe tem sintomas mais incisivos, digamos assim. A febre é mais alta. Todo mundo que já teve um resfriado ou uma gripe sabe diferenciar ambos os sintomas. A gripe tem sintomas mais marcantes, mais fortes que de um resfriado comum, tá certo? Pessoal, alguns recados. Bom, se gostaram do vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber novos vídeos.
Eu quero agradecer muito ao Dr. Carlos, ao Fernando e à doutora Shana Barroso pelas informações, principalmente ela, pelas informações. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link do Ministério da Saúde com um telefone para vocês ligarem perguntando sobre fake news ou mesmo WhatsApp. Esse telefone tem disponibilidade no WhatsApp. Então eles aí analisam se foi fake news ou não e vai informando a população. Eu vou deixar os artigos aqui interessantes para quem tiver interesse em ler mais sobre o coronavírus, sobre a infecção atual, a pandemia atual, tá? Então sempre se informem, procurem de qualquer forma buscar informações em fontes verdadeiras. Não vale ler fontes que repassam informações, porque sempre pode haver uma alteração, uma interpretação, uma opinião sobre essa informação, e isso acaba desinformando, tá certo? Então, fiquem com Deus, um beijo do magro.